Y antes de dar inicio a las clases, quiero darles algunas instrucciones para que puedan aprovechar el curso a lo máximo possível. Então, pessoal, eu vou começar a compartilhar a tela para que vocês comecem a conhecer um pouco da metodologia. Eu vou falar por cima do que se trata, o que vocês vão ter que fazer. Logicamente que ao longo das aulas eu vou repetindo para que vocês não se esqueçam. Mas antes de começar, eu quero fazer uma apresentação geral. Então, vamos compartilhar a tela. É assim que começa a nossa primeira aula. Olha que legal, com uma super cola. Aqui eu apresento algumas regras de fonética, mas o principal que eu quero apresentar para vocês é a estrutura das aulas. Todas as aulas terão mais ou menos a mesma estrutura e todas começarão dessa mesma maneira. Eu sempre vou apresentar para vocês 4 verbos, tá? Nesses 4 verbos, eu ditarei para vocês a conjugação desses 4 verbos e enquanto eu dito, vocês vão escrevendo. Primeiramente, o que eu quero combinar com vocês é que esse é um curso onde vocês vão aprender a falar, tá? Então, tenham sempre em mente isso. Vocês estão aqui para falar. Então, tudo que nós formos fazer será com o intuito de que vocês reproduzam o som do espanhol. E como eu disse, a minha intenção aqui, durante a aula, praticamente vocês não vão escrever. A todo momento vocês vão estar falando, mas escrever, em que momento vocês vão ter a necessidade de escrever? Agora, na conjugação dos verbos e nas anotações que vocês queiram fazer. Fora isso, eu vou a todo momento estimulá-los a que vocês falem. Por isso, pessoal, que eu peço já desde agora, falem, mas falem em voz alta. Quando vocês estiverem fazendo o curso, procurem um lugar onde vocês se sintam à vontade para que vocês possam falar sozinhos. Emitam um som em voz alta. É muito importante que vocês se acostumem a ouvir a voz de vocês em espanhol. Isso vai acelerar muito o processo de aprendizado. Quanto mais você se acostuma a ouvir a própria voz em espanhol, gente, é impressionante a diferença que dá na velocidade do aprendizado. Combinado, então? Então, aqui nós não teremos vergonha, aqui ninguém erra, aqui eu não quero que ninguém se sinta que está falando errado ou que não está falando certo, vocês estão aqui para aprender. Eu tenho um conceito que eu carrego muito na minha vida, que eu falo, o que é um erro? Na minha cabeça, erro é quando você sabe, você já conhece e mesmo assim você escolhe fazer errado. Quando você não conhece, quando você não sabe, a gente não pode considerar isso um erro, porque você não sabia. Então entendam que aqui vocês não vão errar. Vocês simplesmente estão aprendendo e que para aprender a gente precisa fazer várias vezes antes de fazer o certo. Então agora eu vou falar um pouco como vai funcionar a metodologia. As aulas sempre começarão com a apresentação desses 4 verbos, nas quais esses 4 verbos eu vou conjugá-los para vocês, ditando. E esse é um ponto muito importante na minha metodologia, porque esse é o momento onde eu abro o ouvido de vocês. Esse é o momento onde eu faço o despertar do ouvido de vocês. Pessoal, é uma coisa que eu repito sempre nas aulas. Lembre-se, a gente aprende pelo ouvido. A gente não aprende o idioma primeiramente aprendendo a escrever. Senão não teria sido assim quando você aprendeu a falar o português. Quando você aprendeu a falar, você não sabia nem ler nem escrever. Como você aprendeu a falar português? Imitando, repetindo aquilo que seus pais falavam para vocês. Então, quando eu criei essa metodologia, eu tive essa ideia. Vamos ensinar as pessoas a falar em espanhol, mas de uma maneira não tão teórica, estimulando a fala, estimulando a repetição, estimulando a imitação. Tá? Então, os verbos sempre serão apresentados de forma ditada. A segunda etapa da aula é o que eu chamo de palavras novas. São palavras aleatórias que também serão apresentadas no sistema de repetição e imitação, onde, a princípio, o que eu quero é que vocês aprendam a associar o som da letra com a escrita. E a terceira etapa da aula é o que eu chamo de formas de expressão, que são expressões aleatórias, tá? A grande maioria delas, a gente consegue traduzi-las ao pé da letra, mas existem algumas que realmente não vão fazer sentido se você traduzir ao pé da letra. Um gringo, coitado, ficou lá 8 anos estudando português para aprender, porque é mais ou menos isso que eles demoram para aprender a falar português. E aí ele aprendeu que pois é uma explicação e não
é uma negação. Ótimo! Então, ele aprendeu, ele sabe colocar isso numa frase, ele sabe aplicar, ele sabe entender. Aí, ele vem para o Brasil todo contente com praticar o português que ele aprendeu. Aí, ele entra numa loja, a moça olha para ele toda simpática e diz para ele, pois não? Ele não vai saber o que ela está querendo dizer. Ele vai pensar, ela está querendo explicar? Ela está querendo que eu vá embora? Ela não está querendo me atender? O que eu tenho que fazer? Porque o pois não, para nós, é uma expressão montada. Se a gente separa as duas palavras, elas têm significados totalmente diferentes e não fazem sentido as duas juntas. Mas nós, aqui no Brasil, criamos a expressão pois não para dizer posso ajudar? Em que posso servir? Cada uma destas 3 etapas que eu apresentei terão o que eu chamo sessão torturita. O que significa isso? São frases que eu vou apresentar para vocês em alguns momentos só em espanhol, em alguns momentos só em português, para que vocês imitem ou para que vocês traduzam. Então, no momento em que eu apresento uma frase, as frases em espanhol, vocês vão ter que me imitar. Vocês vão ter que falar igual a mim. No momento em que eu apresento as frases em português, vocês vão ter que fazer a tradução. Então, eu apresento uma frasezinha em português e vocês vão ter que passá-las para o espanhol. O momento das frases é o momento que eu considero o segundo mais importante. O primeiro é a apresentação de verbos, vocabulários e formas de expressões. As frases, elas vêm para consolidar todo esse aprendizado. Então, nunca pulem as frases. Vocês podem até pular um exercício gramatical, uma atividade para casa, mas os verbos, palavras novas, formas de expressão e as frases do professor, nunca pulem, porque são elas que vão introduzir o espanhol na cabeça de vocês. Em seguida, nós teremos a consolidação de tudo que a gente aprendeu em sala de aula, que é o momento tarefa. As tarefas nunca serão usadas como atividades para que sejam feitas durante a aula. Durante a aula, vocês serão estimulados a falar o tempo todo. E as duas principais tarefas são o que eu vou chamar de vamos a practicar la escrita e ahora te toca a ti. El vamos a practicar la escrita, vocês vão selecionar esse link em azul. Vão clicar no botão direito e vão selecionar abrir hiperlink. Ao selecionar esse abrir hiperlink, vocês vão abrir uma janela do formulário Google, onde ali haverão 15 frases em português que vocês terão que escrevê-las para o espanhol. Nesse formulário Google, vocês terão o gabarito de todas as frases. Então, o que eu recomendo? Abram o formulário, preencham, escrevam as frases. Depois que vocês leiam, confiram, e depois que vocês terminaram, vocês abrem o gabarito e corrigem as frases que vocês fizeram. Essa atividade ela é muito importante para que vocês reforcem tudo aquilo que nós falamos oralmente em sala de aula. E automaticamente vocês aí já começam a aprender a escrever em espanhol. A segunda atividade que eu apresento é a Ahora te toca a ti. E essa, para mim, é uma das mais importantes também. Por quê? Porque nesse momento é o momento onde você vai criar as suas 10 frases em cima do que a gente aprendeu em sala de aula. Então, aqui o que você tem que fazer? Você vai escrever, você vai montar, criar 10 frases. Pessoal, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar. Lembrem-se que todo mundo que começa um curso de idioma tem que se colocar no lugar de uma criança de 3 anos de idade. Como que uma criança de 3 anos de idade vai criar uma frase? Sempre serão frases curtas, frases simples. Então, no momento do Ahora te toca a ti, não criem frases complicadas. Eu não quero que vocês montem frases com palavras que vocês ainda não conheçam. A finalidade do Ahora te toca a ti é fazer com que você comece a construir as suas frases de forma segura. Para que seja de forma segura, tem que ser em cima daquilo que você já sabe. Então, combinado? Não quero frase complicada, não quero frase difícil, eu quero frase como uma criança de 3 anos de idade. Vocês, para mim, todo mundo tem 3 anos de idade. Então, eu vou esperar isso de vocês.
Vocês vão tirar uma foto das frases que vocês fizeram e vão mandar para mim, pelo meu WhatsApp, a foto dessas 10 frases. E aí vocês pensam que acabou? Não, senhor. O que eu vou pedir? E essa é a hora que eu realmente estou super ansiosa para que chegue. Eu quero que essas 10 frases que vocês criaram, eu quero que vocês me mandem o áudio por WhatsApp. Porque esse vai ser o único momento onde eu vou ter contato direto com vocês para que eu possa corrigir a pronúncia de vocês. Olha que legal. Então, por favor, nunca deixem de mandar o Ahora Te Toca A Ti para mim. Porque esse realmente é o único momento onde eu vou poder ouvir vocês falando em espanhol e eu vou devolver um feedback falando, legal, foi ótimo, ou realmente, corrige por aqui, vai por aqui. E aí você vai se ajustando, você vai cada vez mais se aprimorando na pronúncia espanhola. Dando continuidade, toda unidade, toda ação, eu vou apresentar sempre 4 verbos e esses 4 verbos serão apresentados nos 3 tempos, em presente, em passado e em futuro. Então, na primeira aula eu vou apresentar o presente, na outra aula eu vou apresentar o passado e vai ser sempre no mesmo esquema. Eu vou ditar, vocês vão escrever, vocês vão imitar e depois a gente vai cantar. Eu sempre brinco, nós vamos cantar os verbos e é o momento onde vocês vão conjugar os verbos sempre em voz alta. Aí a gente faz uma revisão nas palavras novas, que são as mesmas, formas de expressão também, que são as mesmas, e aqui tem novamente essas 2 atividades, el vamos a practicar a escrita e el ahora te toca a ti, só que agora focado no passado. Então, o vamos a practicar a escrita, as frases que vocês vão ter que traduzir, elas estão todas focadas no passado. O ahora te toca a ti, eu quero que vocês criem frases focadas no passado. E a mesma coisa acontece no futuro. Então, aqui a gente vai conjugar os 4 verbos, só que no futuro. Vamos repassar as palavras novas e formas de expressão. E as atividades também serão as mesmas. Ou vamos a praticar a escrita, as frases estarão focadas no futuro. E a hora te toca a ti, eu quero que vocês me mandem frases focadas no futuro. Ok? Toda unidade vai ter um tópico gramatical. Na unidade 1, por exemplo, eu vou apresentar o alfabeto. Aqui eu apresento formas de se cumprimentar e se despedir. Pequenos diálogos para que vocês já comecem a se soltar, para que vocês comecem a até mesmo poder imitar esses diálogos para que vocês possam construir os seus próprios. Então, pessoal, a estrutura das aulas será mais ou menos nessa base. Sempre apresentando verbos, palavras novas e formas de expressão. Esses verbos serão sempre conjugados em presente, passado e futuro. Mas o que eu mais quero que vocês guardem de toda essa informação é que tenham sempre em mente, vocês estão aqui para falar, vocês estão aqui para repetir. Quanto mais vocês se esforçarem, quanto mais vocês se obrigarem, quanto mais vocês se exigirem na fala, melhor vai ser. Melhor proveito vocês vão tirar desse curso. Chega de blá 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 e vamos dar o pontapé inicial no nosso curso. Um detalhe muito importante. Não esqueçam de imprimir essas folhas. Não esqueçam de imprimir esse arquivo Word que eu estou enviando para vocês. Se eu pudesse exigir alguma coisa de vocês, eu exigiria 2 coisas. Primeira, a impressão desse arquivo. A escrita, pessoal, é um grande consolidador de aprendizado. A escrita também faz com que você memorize, assim como a leitura, assim como a fala. Quantas vezes, às vezes, você vai escrever uma palavra, você não lembra direito como escreve. Aí você fecha o olho e tenta lembrar aquela imagem escrita. Isso é memória visual. Isso a gente tem com a leitura e com a escrita. Então, não pensem que, não vou imprimir porque não é importante, eu vou fazer pelo computador, eu estou acostumado a lidar com o computador. Não. O fato de você escrever no computador, primeiro, o computador vai te ajudar. Segundo, você está abrindo mão de uma ferramenta de aprendizado. E a segunda coisa que eu obrigaria vocês a fazerem é falar em voz alta. Ponham essa voz para fora, sem medo, sem vergonha, sem nada. Querer, trabalhar, necessitar. Imaginem que vocês têm uma pessoa na frente de vocês e que essa pessoa tem que escutar o que você está falando. Ela tem que entender o que você está falando.
Então, se você não usar uma boa dicção, se você não puser essa voz para fora, ela não vai entender. Então, eu gostaria que vocês me prometessem que vocês vão fazer essas duas exigências que eu estou fazendo. Imprimir esse arquivo Word e tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos falar, eu quero que vocês falem e com um tom de voz, não falando assim, escondidinho, não, falando para você. Não, imagina que tem alguém na sua frente. Combinado, pessoal? Então agora vamos para o que interessa. Vamos a la acción 1. A gente se vê